Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos corrigir hoje a primeira semana do PET complementar do segundo bimestre. Lembrando que nem para todas as escolas mineiras é o mesmo PET complementar. Esse é o PET complementar que eu vou usar na minha escola, que eu fiz em conjunto com outros professores. Então, eu juntei vários PETs complementares para fazer esse. Por isso tem até algumas questões repetidas das atividades. Então vamos lá. A primeira questão, a gente vai falar sobre temperatura, né? Um termômetro calibrado na escala Fahrenheit indica uma temperatura de 68 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho calcular pelo teorema de Thales, né? Grau Celsius, grau Fahrenheit. Então, vai ser 100, 212, 68, que é o que eu quero, x do outro lado, 0 e 32, né? 100 e 0 para Celsius, 212 e 32 para Fahrenheit são os pontos fixos. Então, eu vou fazer por Thales aí, ó, x menos 0 está para 100 menos 0, assim como 68 menos 32 está para 212 menos 32. Então, aqui, ó, 212 menos 32 é 180. Esse 100 e esse 180 eu posso simplificar, dividir em linha, eu posso sempre dividir. Vou dividir por 20 aqui, fica 5. E 180 por 20 dá 9. Então, e 68 menos 32, eu acho 36. Então, aqui vai ficar x sobre 5 é igual a 36 sobre 9. Só que 36 dividido por 9 é 4. Então, o 5 passa multiplicando, vai ficar que o x é 4 vezes 5. Eu acho, então, 20 graus Celsius, letra B. A 2 é uma questão que está num dos PETs, acho que na semana 3. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, ele quer temperatura. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas. Então, na letra A, é energia que se transmite de um corpo para outro? Não, isso é calor. É a grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo? Sim. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor sua temperatura. Não, quanto mais agitada, maior. Isso está errado. Energia térmica em trânsito é calor. É uma forma de calor? Não. Calor é calor, temperatura é temperatura. Então, a gente fica com a letra E aí, ó. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Na 3, é uma questão da FUVEST. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e outro negro N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Bom, então eu tenho aqui, ó, eu coloquei dois corpos para vocês verem. O que acontece? O corpo aluminizado, ele vai o quê? Ele vai refletir a luz. Ele reflete a luz, ele não vai aquecer tanto, né? Ele vai aquecer menos. O corpo escuro, o corpo negro, ele absorve toda a radiação. Então, ele guarda, transforma toda essa radiação luminosa em calor. Então, o que acontece? Aumenta a temperatura. Então, aí, ó, ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior? Não, eu posso dizer, a temperatura maior vai ser a do N. B, as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante? Não, porque só se eles estivessem assim, totalmente abertos, né? C, após 1 hora, a temperatura de N é maior que a temperatura de A. Exatamente, o N vai acabar porque ele vai guardar mais energia. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de N aumenta. Mas não é só de início, não. É sempre, né? E as temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação e depois crescem. Como assim? Não falou que vai evaporar, não falou que está aberto. Então, a letra E é C.
Essa questão 4 também a gente já viu, né? Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, como eu falei, eu não gosto de fórmula, a gente busca lá o teorema de Thales, né? Eu ponho os graus, os pontos fixos 100 e 212 para ponto de fusão, 0 e 32 para ponto ao contrário, né? Para ponto de fusão, o outro para ponto de ebulição da água. Então, eu vou colocar 25 aí e x. Então, aqui, 25 menos 0 está para 100 menos 0, assim como x menos 32 está para 212 menos 32. 25 dá para mim dividir por 25 e o 100 também dá para dividir por 25, isso posso trocar por 1/4. E o 212 menos 32 eu troco por 180. Então, agora eu vou multiplicar cruzado, o 4 vai multiplicar o x e o menos 32, e o 1 vai multiplicar o 180. Então, fazendo a distributiva aí, 4x menos 128 igual a 180, o 128 passa para o outro lado somando, e o 4 passa dividindo, então vai ficar 308 dividido por 4, eu acho que o x é 77 graus Fahrenheit. Então, olha lá, a única alternativa que tem 25 graus Celsius, 77 Fahrenheit, é a letra C. Como que eu acho o Kelvin? Kelvin é só somar 273 para os Celsius. Então, eu acho 298 Kelvin, confirma aí a letra C. Na 5 também é repetida, tá num dos PETs, fala, quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Por que ela aguarda, gente? Ela aguarda para que entre em equilíbrio térmico, né? Então, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Não é porque mercúrio é pesado, porque mercúrio tem que passar pelo estrangulamento do tubarão, nada disso. O estrangulamento é para que a temperatura não desça logo ao tirar do contato com o corpo do paciente, né? Mas é para entrar em equilíbrio térmico. Não é porque o pulo é muito pesado, e se é pesado ele não vai subir, ele vai descer, né? Depois, o estrangulamento é para não descer. E a diferença entre os valores de calor específico não tem nada a ver entre o mercúrio e o corpo humano. E também não tem nada a ver o coeficiente de dilatação do vidro, né? Então, vamos para a questão 6. Fala aí, comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que, quando a primeira escala, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, na segunda, a água passa ao estado gasoso em 212 graus Fahrenheit. Já a fusão da água ocorre a 0 graus Celsius e a respectiva temperatura na outra escala é 32 graus Fahrenheit. Observe o gráfico e assinale a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Então, eu vou colocar X, ele já colocou aí para você o X na Celsius e o mesmo X na Fahrenheit. Então, eu vou fazer aí, ó, X menos 0 está para 100 menos 0, assim como X menos 32 vai estar para 212 menos 32. 212 menos 32 são 180. Eu posso simplificar com o 100 aqui, ó, 100 menos 0 é 100. Posso dividir todos os denominadores por 20. Então, vai ficar x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. O 9 passa multiplicando o x, fica 9x. E o 5 passa multiplicando o 32 menos o x menos 32. Põe entre parênteses, por quê? Porque o 5 tanto multiplica o x como multiplica o 32. Passo o 5x para o outro lado, né? E vou achar então que 4x igual a menos 160. Passo 4 dividindo, eu acho que essa temperatura é menos 40 graus, que é o que está na letra D. Na questão 7, fala aí, um termômetro culinário na cozinha de uma residência na Inglaterra marca a temperatura de 158 graus Fahrenheit.
Essa temperatura na escala Celsius corresponde a. Então, vamos lá, vamos buscar fazer a nossa gradinha aí do Teorema de Tales, colocar os pontos fixos aí para Celsius e para Fahrenheit e o que eu quero, né? Então, vamos fazer lá, x menos 0 está para 100 menos 0, assim como 158 menos 32 está para 212 menos 32. 212 menos 32 é 180. E da mesma forma, eu vou dividir aqui ó, os denominadores por 20. Então, vai ficar x sobre 5. 158 menos 32 eu posso já fazer também, dá 126. Então, fica x sobre 5 igual a 126 sobre 9. Só que 126 é divisível por 9, né? Se você somar os 1 com 2 com 6, dá 9. Então, 9 é divisível por 9. Se a soma dos logaritmos é divisível por 9, o número é divisível por 9. Dividindo por 9, eu acho 14, então eu posso simplificar por 9 aí. Aí eu vou multiplicar o cruzado, ou simplesmente passar o 5 multiplicando. 1 vezes x. x, 5 vezes 14. Vou achar então que essa temperatura é 70 graus Celsius. Na 8 fala, considerando o que foi visto nas orientações pedagógicas, assinale a frase mais correta conceitualmente. Estou com calor. Você está com calor? Tem calor, calor não é energia armazenável. Então, como é que você está com ela, guardando ela, né? Na B, vou medir a forma, a febre dele. Você vai medir a temperatura dele, né? O dia está quente, estou recebendo muito calor. Tá certo. O dia está frio, estou recebendo muito frio. Ninguém recebe frio não, gente. O calor sempre passa do corpo de maior temperatura para o de menor. Nunca vai vir o contrário. E o álcool está frio, por isso resfria a superfície da pele, né? Então, o álcool está frio, não é que ele está frio, ele está na temperatura ambiente. Por que a gente tem a sensação de resfriar? É porque ele evapora mais rápido do que a água, então te dá essa sensação de frio, mas não que ele é mais frio. Então, a resposta certa, a única colocação correta aí é a letra C. O dia está quente, estou recebendo muito calor. Então, é isso, turma. A gente concluiu agora a semana 1 do PET complementar no segundo bimestre. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa um joinha aí. Eu preciso muito saber se vocês estão gostando ou não, né? Então, até lá. Até semana que vem com mais uma correção.